Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Alana, sou do quarto Pesca Matutino e hoje eu e meu grupo vamos apresentar a você um pouco sobre o tubarão-baleia. O meu grupo é composto por eu, Alana Petri, Ana Luísa, Hugo Alves, Laila Castellari, Marcos Paulo e Vitória Reis. O professor é o Johnny Santander Neto, na disciplina de Legislação Pesqueira, juntamente com noções de avaliação de estoques pesqueiros. O primeiro tópico que eu venho trazer são o que são espécies ameaçadas de extinção. Bom, espécies ameaçadas de extinção são algumas das espécies que vêm diminuindo a população a cada ano. Para dizer um pouco disso, nós precisamos abordar qual é o conceito de população. População é o termo que significa o número total de indivíduos de uma espécie. O tamanho da população refere-se ao número de indivíduos maduros presentes. Além disso, as espécies ameaçadas precisam de medidas de proteção para não serem extintas. Para a determinação do risco de extinção de uma espécie, algumas questões são analisadas, dentre elas distribuição geográfica, características sobre a população, características da espécie que possam interferir em sua resposta, ameaças que afetam e medidas de conservação. Alguns desses tópicos nós iremos abordar durante o trabalho. Todas essas informações reunidas são postas em uma ficha que registra também o histórico de seu estado de conservação. Alguns dos conceitos também que são levados em consideração para determinação são, no caso, a população e o tamanho da população, como eu já falei, as subpopulações, que são definidos como os grupos de população separados geograficamente, os indivíduos maduros, que é o número de indivíduos capazes de se reproduzir, o tempo geracional, que é a idade média dos progenitores, a extensão de ocorrência, que é definida como a área contida dentro do menor limite contínuo que possa ser traçado para englobar todos os pontos conhecidos, a área de ocupação, que é definida como a área ou a soma das áreas ocupadas por um táxon no interior de sua extensão de ocorrência. Também a fragmentação da população, que no caso se refere à situação na qual os indivíduos encontram-se em subpopulações pequenas e relativamente isoladas, e também a localização, que é um termo que define uma área geográfica ou ecologicamente distinta, na qual uma única ameaça pode afetar rapidamente todos os indivíduos da espécie. Bom, agora eu vou apresentar a vocês um pouco das categorias de avaliação. É importante ressaltar que cada espécie é avaliada sobre 5 critérios quantitativos e qualitativos, sendo classificada em uma das categorias de risco de extinção. As espécies que são consideradas ameaçadas são categorizadas como vulneráveis ou em perigo, ou criticamente em perigo, ou extintas na natureza. Além dessas categorias, existem as outras categorias, que são as avaliadas, que são as espécies quase ameaçadas, menos preocupantes, com dados insuficientes, não aplicáveis ou não avaliadas. Vou falar um pouco a seguir sobre cada uma dessas características. Uma espécie é considerada extinta quando não há mais nenhum indivíduo vivo dessa espécie. Uma espécie é considerada extinta na natureza quando, após diversas buscas de levantamento de dados no habitat, todas elas são tidas sem sucesso. Uma espécie é considerada regionalmente extinta quando o último indivíduo capaz de se produzir na região morreu ou desapareceu da natureza. Uma espécie é considerada criticamente em perigo quando os dados apontam que existe um risco extremamente alto dessa espécie desaparecer completamente da natureza. E já quando ela é considerada em perigo, é um risco um pouco menos elevado, mas ainda assim continua sendo um risco muito alto de extinção. Além disso, uma espécie é considerada vulnerável quando ela possui um risco alto, que é um risco inferior de criticamente em perigo e de em perigo, mas ainda assim existe risco de extinção. E aí vem as demais categorias,
Uma espécie quase ameaçada é uma espécie que em um futuro próximo possa vir a se tornar uma espécie vulnerável ou uma espécie em perigo. Uma espécie menos preocupante é uma espécie que, quando avaliada, não se qualifica nem como criticamente em perigo, nem vulnerável, e também não se codifica como quase ameaçada. E aqui vem as demais categorias, né? Dados insuficientes, que é um pouco explicativo, que é uma espécie que precisa de mais informações, mas que ainda assim pode existir uma possibilidade de que ela seja ameaçada e que em pesquisas futuras possa sim vir a se tornar algumas das espécies menos preocupantes ou das outras categorias de risco maior. Também é não aplicável, que são espécies que existem em baixa quantidade, porque a sua proporção na região é muito pequena. E também as espécies não avaliadas, que são as que não possuem categorias, não foram avaliadas para pesquisa. Bom, vou falar um pouco sobre o tubarão-baleia. O tubarão-baleia, ele é uma espécie cosmopolita, ele pode ser encontrado em quase toda parte do mundo, de clima tropical e temperado, e ele é considerado o maior elasmobranquio do mundo. Ela é uma espécie lenta, mas apesar disso, ela é altamente migratória, com ocorrência predominante em zonas costeiras e temperadas. Bom, as populações de tubarão-baleia estão diminuindo muito em vários locais do mundo, como resultado da pesca não regulamentada, sendo a principal ameaça para a espécie é a captura incidental em redes de emalhe. O tubarão-baleia, apesar de ser um dos maiores peixes do mundo, é inofensivo aos seres humanos e ele não é um animal caçador. Ele se alimenta principalmente de plâncton por meio de sucção e filtração. Quando ele abre a boca e nada para frente, a água e a comida entram e a água é eliminada através das brânquias, ficando somente o alimento dentro da boca. Bom, o tubarão-baleia ele é encontrado em todos os mares tropicais e temperados, exceto no Mediterrâneo. Eles habitam águas costeiras e oceânicas, rasas e profundas. No Brasil, ele é encontrado do Pará ao Rio Grande do Sul, como nas ilhas oceânicas do Atol das Rocas, Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo. Aqui na imagem a gente pode ver melhor a localização geográfica do tubarão-baleia. A categoria de extinção do tubarão-baleia. O tubarão-baleia ele está no risco vulnerável de extinção, que quer dizer que ele ainda não está em extinção, mas está enfrentando um risco alto de extinção. Esses critérios de extinção então, toma como base critérios de AE, o que eu vou estar explicando agora, que é o seguinte: é a redução da população, a distribuição geográfica, a população pequena ou com fragmentos, também a população muito pequena e também a análise quantitativa. Para analisar uma pessoa se está em extinção ou não, uma espécie, eles tomam em conta esses critérios e depois eles avaliam o grau de extinção, a categoria de extinção. Aqui nessa imagem nós temos a progressão de risco para uma espécie. Quanto mais embaixo, menos risco de extinção se tem ali, com menos preocupante. E à medida que o gráfico vai subindo, vai aumentando o risco iminente de extinção, até a gente chegar em criticamente em perigo. À medida que vai subindo mais, a espécie ela vai entrar em extinção, primeiro regionalmente, depois funcionalmente, e depois ela vai estar completamente extinta. Olá, me chamo Victoria Ferreira da Silva Reis e eu vou estar explicando um pouquinho sobre os motivos de ameaça de extinção do tubarão-baleia. O tubarão-baleia é uma espécie de tubarão que tem tanto sua carne quanto as suas nadadeiras muito requisitadas no comércio em países asiáticos. Isso traz consequências para a espécie, como, por exemplo, a espécie está globalmente ameaçada de extinção, sendo que algumas de suas populações
elas podem ter sido diminuídas ou até mesmo esgotadas por pescas de arpão no sudeste da Ásia, e algumas pela captura incidental. Isso se dá pela grande incidência de pescas não regulamentadas, como, por exemplo, a captura incidental em redes de remalha é a que mais prejudica a espécie. No Brasil, a espécie ela é muito capturada de forma acidental, tanto em rede de remalha como em despescada. Isso se dá em função da grande dificuldade de manuseio da espécie por ela ser muito grande. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu nome é Hugo, eu vou estar falando sobre as ações de conservação do tubarão-baleia. Essa espécie, o tubarão-baleia, ela está inserida no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Tubarões e Raias Marinhas Ameaçadas de Extinção. Ou seja, ele já tem uma legislação aqui no país que protege esse tubarão, pelo menos na nossa costa. Ou seja, ele já tem uma medida sendo tomada aqui para a proteção desse animal. É necessária a proibição da captura de espécies por qualquer arte de pesca dentro da zona econômica exclusiva do Brasil. Essa medida se faz necessária para poder impedir, porque o tubarão-baleia geralmente o que é cobiçado dele são as suas nadadeiras. O resto não é muito aproveitado. Então, seria necessário sim fazer isso para ter um aproveitamento máximo da espécie, para ela poder se reproduzir, se manter, porque é uma espécie ameaçada. Tubarão e baleias estão protegidos legalmente em águas da África do Sul, Austrália, Maldivas, Filipinas, Índia, Tailândia, Malásia, Honduras, México, nas águas do Atlântico dos Estados Unidos, em uma pequena área de Belize. O tubarão-baleia foi listado no apêndice 2 da Convenção de Bonn sobre espécies migratórias. Isso o identifica como uma espécie cujo estado de conservação se beneficia da aplicação dos acordos internacionais de cooperação. Por ele ter conseguido essa classificação de espécie ameaçada e ser uma espécie migratória, ele é encontrado em várias partes do mundo. Ele migra mais nas áreas quentes, nas partes tropicais, mas ele é encontrado em várias partes do mundo. E esses acordos entre cooperações se fazem muito necessários para poder fazer uma legislação boa que consiga cada vez mais abranger mais países e esses países protegerem essa espécie, para ela não se tornar mais vulnerável do que já é. Essas aqui foram as referências bibliográficas usadas no trabalho. Aí, muito obrigado. E é isso.